Então, essa é uma alça jeans que eu fiz e eu vou ensinar para vocês como que faz. Então aqui eu tenho 1,30 m de tecido jeans, ele é de comprimento 1,30 m, e aqui eu vou abrir só para mostrar, mas ele tem aqui 8 centímetros de largura. Eu já dobrei, já passei, né? Mas aí você dobra assim no meio e depois abre e dobra de novo as duas laterais para dentro e volta para a primeira dobradura. E aí ele fica assim, igual um viés. Passa todo o comprimento e nessa ponta aqui eu vou colocar ela para dentro, ó. Então eu marquei aqui 2 centímetros e passei para dentro. E aí volta para a primeira dobradura e eu passei só a pontinha dos dois lados para poder esse cantinho assim, esse meio, ele não ficar soltando o fio. Só um milímetro aqui nessa ponta, olha. Só 1 milímetro só para dentro já ajuda na hora de costurar. Aí na hora de costurar eu costuro essa parte aqui e ele fica todo para dentro, assim, todo fechado mesmo. Aí eu vou começar por aqui. Depois eu vou por esse lado e volto e termino desse outro lado. Eu vou costurar nessa ponta aqui, não é a margem de costura, tá? É bem na beirada mesmo da alça. Aí eu deixo a agulha para dentro, viro a alça e continuo costurando essa lateral. Então a costura ela vai ficar bem na beirada, bem fechado, assim, para fechar toda essa lateral da alça. E aí eu vou até o final costurando no mesmo 1 milímetro, 2 milímetros para dentro. E segurando dos lados, a alça ela vai, a máquina de costura ela vai puxando a alça, né? Aí segurando aqui, olha, ela já puxa. Fica bem tranquilo, eu não tô segurando a alça, eu tô só apoiando mesmo os dedos. As linhas do jeans, ele sai o tempo todo. O tempo todo tem que pôr pra dentro, assim. Porque se você puxar uma linha, ele desfia todo, o jeans desfia o tempo todo. E aí costura toda essa lateral, que tava aberta. Ó, na outra ponta eu fiz a mesma coisa, então eu dobrei 1 centímetro pra dentro. Ó, nas duas lateralzinhas assim, eu pus 1 milímetro assim pra dentro, olha. Aí na hora de fechar, ele fica assim, um pouquinho curvado, aí eu fecho de novo. E fica todo embutido essa ponta, sem ficar soltando essas linhas. Terminando eu deixo a agulha para baixo e finalizo aqui nessa outra ponta, deixo a agulha para baixo novamente e viro a alça. E termino de costurar do outro lado os mesmos 2 milímetros para dentro, tá? Não é a margem de costura, é bem na beiradinha mesmo. Então eu apoio aqui um dedo, apoio o outro dedo e deixo a máquina fazer o resto. Ela vai puxando a alça assim, tranquilo. É só segurar, ela fica retinha essa costura. A própria máquina ajuda para costurar esse outro lado, é mais fácil, né? E aí terminando,
Eu deixo a agulha para baixo novamente e dou aqui um pequeno retrocesso, a outra ponta, essa já é a outra ponta da alça. Tiro a linha bem curtinha, porque como eu fiz retrocesso e passei por cima, não precisa. E depois eu vou botar o... Ó, ficou assim as duas pontas. Depois eu vou colocar o mosquetão, então eu vou passar outra costura ainda, né? E aí não precisa ficar fazendo retrocesso nessas pontas, ó. Então assim ficou a alça. Aí aqui nessa ponta eu vou colocar esse mosquetão. Essa alça eu cortei de 8 centímetros e na hora de costurar ela ficou de 2. Então esse mosquetão também tem 2 centímetros. Essa ponta ela ficou um pouquinho diferente do outro lado, então eu girei. Ó, e aí a parte mais bonita eu deixo pra fora. Olha como é que ela ficou assim. Então eu deixo essa parte pra dentro. E a parte mais bonita eu vou deixar ele pra fora. E aqui sim eu vou dar um retrocesso. Então eu virei assim à medida que eu acho que dá certo. Então, ó, não ficou muito pra dentro, ó. Aí eu fiz o retrocesso 2 vezes para cada lado e mosquetão. Então nessa outra ponta eu vou colocar agora o regulador. Esse regulador, ele tem essa parte aqui de dentro, ó, ele tem 2 curvinhas. Essas 2 curvinhas eu coloco do lado oposto do jeans. Então o jeans vai passar por fora aqui, ó. E essa abertura também vai ficar para cima na hora de eu colocar ele. Aí o regulador coloca nessa outra ponta. Coloco até a metade, né, dessa alça. Ó, aquela abertura que eu mostrei, ela fica nessa posição, ó. Puxo. E aí é aqui essas 2 curvinhas que eu mostrei, ó. Essa é a finalização desse regulador. Então o jeans vai passar pelo outro lado, para evitar de descosturar, de desfiar. E nessa ponta eu coloco o mosquetão e vou costurar essa ponta aqui no regulador. Então aqui eu puxo aqui um pouco, coloco desse lado, tem que puxar aqui também, ó, para ajudar na hora de colocar. Então eu vou puxar, vou colocar de um lado do regulador e desço pelo lado oposto. E aí eu vou conseguir costurar ele nessa parte de dentro do regulador. Aqui eu acerto já a alça. Aqui antes de costurar, eu vou conferir se tá tudo pro lado direito e pro lado avesso. Então esse lado aqui é o direito da alça, né? Vou puxar um pouquinho, mas eu vou costurar só depois. Então o lado direito da alça tem que ter aqui, olha, aquela primeira costura que eu fiz, ela vai ficar para dentro. Então eu estico a alça e vejo se tá tudo pro mesmo lado. O lado direito do passante e o lado direito da outra ponta. Fica assim. E esse é o lado avesso. Fica na mesma posição, ó. O lado avesso e o lado avesso do passante, do regulador. E aqui, depois de eu ter colocado os 2 mosquetões e o regulador, eu vou costurar aquela ponta que eu coloquei pra dentro. A medida que coloca pra dentro é a que dá pra passar na máquina. Eu coloco assim uns 3 centímetros. E aqui pra costurar tem que pôr 2 retrocessos de cada lado. Então eu já começo a costurar numa ponta. Vou fazer aqui dois retrocessos, ó, 1 e 2. Deixa eu finalizar mesmo. Eu vou pro outro lado e faço 1
2 retrocessos. E cortar a linha bem rente, já para ficar acertado. E conferindo aqui novamente, ó, ela corre bem essa alça nesse regulador, que eu coloquei aquela parte para dentro. Então fica assim. Aqui eu já confiro novamente se tá tudo pro mesmo lado, ó. O lado direito da alça vai ficar o regulador para cima. E o lado avesso fica o lado de trás do regulador, do regulador e o lado de trás dessa outra ponta, ó. Então essa alça aqui ela tem 2 centímetros, os mosquetões e o regulador também é de 2 centímetros. A medida foi de 1,30 por 8 centímetros que eu cortei, e aí dobrado, ó, aí dobrado fica 2 centímetros, né? Essa outra eu cortei 10 por 1,30, e aí costurado, dobrado assim tudo fica de 2,5. Esse regulador tem 2,5 e esses mosquetões também tem 2,5. E aqui finaliza as duas alças que eu fiz de jeans, só tem a diferença aí na largura.